Hoje vamos falar sobre jogos de tabuleiro, como a vida de cada um de nós é um jogo de ludo e como aplicar a criatividade no desenvolvimento de jogos. Eu sou a Isa. E eu sou a Endes e esse é o Inspiradas Podcast. Roda a vinheta. Você está ouvindo Inspiradas Podcast. A criatividade está em todo lugar. Uma produção Estúdio Lumina. Muito bem, galera. Hoje nós estamos aqui para falar sobre jogos. Você que curte jogar um joguinho. Hoje a gente vai falar com um cara que manja muito do assunto. Vou apresentá-lo para vocês. Ele fez uma cara aqui de não sei se sou manjo, mas vocês vão ver que manja sim. Vocês vão ver que manja. Então, ele é formado pelo curso de design gráfico na UTF-PR. O Anderson trabalhou em diversas áreas. Ele foi de professora e designer em setores de comunicação de agências e escritórios. E apenas em 2014, quando os jogos de tabuleiro reapareceram em sua vida, é que ele realmente entrou no mundo criativo. E com o renascimento dos jogos de tabuleiro, após um período afastado, ele retomou seu trabalho como designer e passou a desenvolver seus próprios jogos. E depois de muitos altos e baixos no processo, os primeiros 2 jogos serão publicados ainda este ano. Outros 4 têm datas marcadas para o lançamento e ele vai compartilhar muitos desses processos com a gente. Seja bem-vindo, Anderson. Muito obrigado, gente. É prazer estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite. Espero que eu possa acrescentar alguma coisa aí nesse super podcast que já está super badalado aí nas redes sociais. Ai, que luxo! E já vamos começar aí, né, com as perguntas que a gente gosta de fazer. Então, para a gente poder entender um pouco melhor sobre o que você faz, conta pra gente um pouco sobre essa história dos jogos de tabuleiro. Eu sei que tem muitas, né, informações de como surgiram e como que eles se desenvolveram, mas se você puder contar pra gente aí, dar uma pincelada do que é. Vamos lá. Posso fazer um histórico desde da antiguidade? Por favor. A gente tem aqui, meu filho. Pode voltar quanto tempo você quiser. Belezinha, aí no tempo. Então vamos lá. As informações que a gente tem mais precisas hoje, assim, é que os jogos surgiram provavelmente a torno de 4.000 anos antes de Cristo ali, mais ou menos, né? Então tem um jogo que é conhecido como o Jogo Real de Ur, que foi encontrado na região do Ur, dos caldeus ali, né? Que é parte da Mesopotâmia, etc. Que é considerado hoje o jogo mais antigo, pelas datações que eles fazem lá e etc. Era um jogo bem simples, era um jogo de mover pecinhas e que eles tinham ali já uma forma de dado. Um dado bem arcaico, que se diz que era feito de ossos, etc. Mas você rolava um dado e mexia pecinhas, nada muito diferente de várias coisas que a gente já jogou hoje em dia, né? E de lá para cá a gente foi tendo vários, foram sendo achados, encontrados versões diferentes de outros jogos. Tem um jogo chamado Mancala, que foi encontrado na região do Egito e que por muitos anos achavam que esse era o mais antigo. Muitos séculos depois veio aparecer jogos como damas, xadrez, foram surgindo, por exemplo, o xadrez, tem gente que fala que surgiu na China, porque já encontraram evidências de alguma coisa parecida com isso lá atrás. E ao longo da história, vários outros formatos de jogos foram surgindo. Até que provavelmente ali na Idade Média começaram a surgir os jogos de cartas. Então o baralho que a gente conhece, que a gente joga o nosso truquinho na faculdade ali, né? Ele é o baralho que é conhecido como baralho espanhol, né? Que é um baralho que é formado ali pelo rei, valete e dama e as cartas de 1 a 10 nos 4 naipes diferentes. Então, provavelmente da Idade Média para cá, e a partir desse baralho vários jogos foram criados, né? Porque ele é uma coisa muito... É fácil você usar ele para aplicar vários conceitos diferentes. Então, muitos tipos de jogos diferentes foram criados usando esse baralho. E ao longo dos anos foram surgindo, né, outras ideias de regras. E para implementar essas ideias foram surgindo outros tipos de peças. Então, além de cartas, dados e pecinhas, foram surgindo coisas a mais, adicionais, que pudessem ser utilizadas para criar o jogo. E aí, provavelmente, no começo do século XX, começaram a surgir muitas ideias, né? O volume de ideias surgindo ficou bem maior. Então a gente tem vários jogos que surgiram nesse período que eram jogos educativos, que surgiram para ensinar lições de geografia, de história para crianças. E uma mulher teve uma ideia de ensinar uma coisa que não era ensinado nas escolas, que era ensinar o capitalismo. E aí surgiu o Monopoly. Por volta de 1930, mais ou menos, que a gente conhece como Banco Imobiliário, né, que nós jogamos todos na nossa infância. Então, o Monopoly ele foi um grande divisor de águas, assim, né, que foi aquele jogo que ele ensinava uma lição, mas ele era muito mais complexo, né? Então você, não, mas o xadrez é muito mais complexo.
de uma certa forma, sim. Mas o Monopoly, ele envolvia um tipo de interação entre os jogadores da mesa que não existia até então. Você pode ser dono de uma casa, eu posso chegar ali e te pagar o aluguel dessa casa. Então é um conceito que era muito revolucionário para a época. Então do Monopoly para cá foram surgindo vários jogos e nos anos 50 houve um grande boom de jogos, né, nos Estados Unidos, que é da época que a gente tem, por exemplo, Jogo da Vida, o Detetive, Batalha Naval e por aí vai. Todos esses jogos que nós jogamos na nossa infância, que aqui no Brasil eram muito populares nos anos 80, na verdade são dos anos 50, anos 60 lá nos Estados Unidos. Então os jogos sempre demoraram muito para chegar pra gente aqui no Brasil. Então, quando eles começaram a chegar, já havia uma defasagem muito grande. Meus pais, por exemplo, nos anos 70 já jogavam War, né? Já jogavam Banco Imobiliário, né? Então eu tive contato muito cedo, porque os meus pais já jogavam. Mas não era uma coisa tão comum em todas as famílias os pais jogarem. Geralmente as crianças jogavam. Então, nos anos 80 e 90, teve essa chegada de muita coisa pra gente no Brasil. Mas foi em 1995, lá na Alemanha, que surgiu um jogo chamado Catan. E aí o Catan é considerado hoje o pai dos jogos modernos. Então a gente tem uma divisão aí, ó. O que são os jogos desde a antiguidade até surgir ali o Monopoly. Do Monopoly para frente a gente fala que são os jogos de massa, são os jogos que foram lançados, que você encontra em qualquer lugar. Né? Você vai numa loja americana, você encontra esses jogos. Você vai numa loja de brinquedos, tem esses jogos. Então do Catan para cá, a gente começa a falar que são jogos de hobby ou jogos modernos. Você vai encontrar textos das duas formas, né? Então, o Catan, ele apresentava um tipo de interação maior entre os jogadores e uma menor dependência da sorte nos jogos. Então, esses jogos novos são considerados jogos em que o elemento sorte, ele tem menos influência no jogo, ele permite muito mais estratégia. Então, se a gente pega ali o War, o que decidia o combate? Rolagem de dados. Se a gente pega um detetive, como é que você tinha que andar as casinhas para entrar no lugar, e mesmo que você soubesse a resposta, você tinha que contar com a rolagem dos dados para entrar no lugar certo e poder fazer a jogada. Né? Então, de 95 para cá, a gente começa a ter mais jogos que exploram a estratégia do que a sorte nos jogos. Então, seria aí um resumo geralzão da história desses jogos. Legal. E o Resta 1 entra nesses jogos aí? Com certeza. O Resta 1, inclusive, ele é considerado o primeiro jogo solo. É o primeiro jogo que você joga sozinho. Né? Você não precisa ter duas pessoas para jogar um Resta 1. Né? Tudo bem, você pode pegar um baralho e jogar um paciência, né? Mas o Resta 1, ele é um jogo que foi feito para ser jogado só. E aí existe hoje um nicho todo de jogos para serem jogados sozinhos. Inclusive jogos super complexos que enchem uma mesa inteira com miniaturas de coisas para você jogar sozinho. Então existem vários nichos com estilos de jogos, jogos cooperativos, jogos para você jogar sozinho, jogos para você jogar em times, jogos para você jogar um contra todos. Por exemplo, aqui no Brasil fez muito sucesso uma época um jogo que chamava Interpol. Não sei se vocês lembram desse jogo. Eu lembro, mas eu não joguei. O Interpol era assim, tinha um bandido e aí tinha a polícia de Londres, que é a Scotland, e aqui, Scotland, o Interpol, dependendo da versão, que tinha que encontrar esse bandido. E o bandido era um dos jogadores. Então era um contra todos os outros. Então ele se movimentava, marcava num papelzinho assim qual era o movimento dele com um lápis e não mostrava pra ninguém. E o objetivo dos outros era encontrar em que lugar do tabuleiro ele estava. Se você chegasse no tabuleiro e falasse, eu acho que você tá aqui, ele tinha que mostrar para você ver se ele estava ali ou não. Então era um contra todos. Então existem vários nichos e cada nicho focado numa proposta dessas. Muito de legal. times, de cooperativo. Hoje está muito na moda os jogos cooperativos, que é todo mundo contra a mesa. Né? A gente tem o Pandemic, que é o grande exemplar desse nicho, que é todo mundo tentando curar as doenças do mundo, que é bem o que a gente está vivendo, assim, né? Sim. Tipo assim. Cara, eu achei muito legal você falar, assim, dos jogos que fizeram sucesso nos anos 80, assim, lá em casa. Quando a gente era criança, a gente provavelmente destruiu mãe e tios, perdão, porque a gente... eu tenho muita lembrança da gente jogando Banco Imobiliário, o Scotland Yard e o War antigo. Daí depois, com o tempo, a gente comprou as versões novas, né? Pelo menos do War. Do Banco Imobiliário, alguém da minha família teve, e o Scotland Yard também. Mas, nossa, é muito legal, né? É muito infância e, nossa, eu sinto muito saudade. Eu e o André, a gente tava falando, né? Cara, vou começar a fazer um caixa, assim, separar um dinheiro que vai ser, tipo, o meu caixa de jogos. Olha. Por enquanto, eu só tenho esses daqui que eu trouxe. Eu trouxe os meus jogos aqui, gente, vocês não estão vendo, mas depois vocês vão ver no Reels que a gente vai postar lá no Instagram, estúdio.lume, né? Que eu não tenho muitos jogos ainda, eu só tenho uns joguinhos de carta aqui. Mas já dá pra se divertir um pouco, Sim, né? Com certeza. Mas deixa eu te perguntar uma coisa ainda, antes da gente ir pra próxima pergunta, dessa parte do histórico.
Eu fiz uma disciplina lá na UTF com o Graça, que se chamava Design de Jogos. Era uma disciplina optativa que teve, assim, uma vez na vida e outra na morte. E quem fez, fez. Quem não fez, não fez. E, cara, era muito massa, assim. Eu lembro dele falar muito, assim, da relação do ser humano com o jogo, que isso é uma coisa, assim, muito instintiva, tá muito presente, assim, em todas as culturas, né? Se você pudesse comentar alguma coisa pra gente sobre isso, essa relação do ser humano com os jogos, como que isso é importante, assim. Nossa, sem dúvida, é uma pergunta muito legal mesmo. Porque eu não lembro exatamente onde é que eu li, eu não lembro se era um livro ou se foi só um artigo que chamava Homem Ludus. Que é justamente isso, que o ser humano é um ser jogador. Ele é um ser que gosta de competir, né? Então, por que a gente cria tantos esportes? Né? Por que a gente cria tantos jogos? Porque a gente gosta de competir, a gente gosta de ter essa interação, de ver quem é o melhor em fazer X ou fazer Y. Uma coisa que você falou que é muito legal, todas as civilizações tinham. Tanto é que foi encontrado nos mesopotâmios, foi encontrado no Egito, foi encontrado nos chineses. Esses povos não tinham comunicação entre eles naquela época, e todos eles desenvolveram alguma forma de jogo. Né? Tem um outro artigo que fala que quando os espanhóis chegaram na América Central, os caras já tinham basquete. Os astecas lá jogavam basquete, era uma forma diferente de basquete, mas os caras tinham basquete. Né? Então, por quê? Porque isso é muito intrínseco do ser humano, esse desejo, essa vontade de jogar e de, inclusive, aplicar conceito de jogo em outras coisas da vida. Era isso que eu ia falar. Sobre o uso dos jogos, tipo, em estratégias de guerra, que com certeza acho que é uma das ligações mais fortes, mas tem outras coisas também, né? Aplicadas no trabalho, né? Sim. Desenvolvimento, acho que tem bastante. A famosa gamificação, né? Gamification, exatamente. Inclusive, você falou uma coisa que é muito legal, que eu até não citei na parte do histórico, que é os jogos de guerra, eles foram muito importantes. Tem-se ideias de jogos de guerra desde a época medieval também, né? De você posicionar lá os seus exércitos no tabuleiro, na verdade era um mapa, né? E colocava lá, os nossos exércitos estão aqui, os exércitos deles estão ali. Quais estratégias a gente pode fazer? E nada mais é do que eles estavam jogando com as probabilidades, né? Eles tinham uma informação, que era onde o outro exército estava, e ele falava, a gente pode fazer essa jogada, a gente pode fazer essa jogada, e na verdade a gente pode fazer essa manobra de guerra com os nossos soldados na vida real e tentar essa abordagem, e eles simulavam aquilo ali na mesa. Então o jogo ali, o jogo de guerra, ele era uma simulação do que poderia acontecer na vida real, e com o tempo isso de fato virou jogo. Hoje a gente tem um dos nichos que eu comentei, é o Wargame. Né, que não é o World War, que a gente conhece aqui no Brasil, mas é um nicho só de jogos baseados em cenários reais de guerra. Então a galera simula a Segunda Guerra Mundial, simula invasões dos gregos não sei aonde, simula ataques dos egípcios, sabe? Tipo, existem milhares e milhares e milhares de jogos baseados em cenários reais de guerra e são extremamente populares. Né? Tem até uma piada que foi feita naquele seriado Big Bang Theory, né, que tem um episódio em que eles vão jogar um jogo super famoso, que é a Batalha do Norte da África. Que é um jogo que, pra você jogar ele dura 10 mil horas. Vida real. Capaz. São 10 mil horas de jogo. Então, geralmente, os caras se encontram no final de semana, passam horas jogando. O jeito que eles terminaram aquela partida, ou eles tiram uma foto, ou deixam daquele jeito, vão embora. Final de semana que vem, eles voltam e continuam jogando aquela partida. Né? Que é um wargame. É uma simulação de uma batalha da Segunda Guerra Mundial que aconteceu no Norte da África. Né? E aí no Big Bang Theory usaram isso como uma piada entre eles, que o Sheldon passa um final de semana jogando e blá blá blá, né? Porque é uma das possibilidades de jogo. Mas até mesmo se for pensar no xadrez, dependendo do jogo, ele passa de muitas e muitas horas, né? Sem dúvida. Até nosso queridinho seriado que a gente já citou uma vez lá Os Gambito da Rainha, o Gambito da Rainha, mostra um pouco disso, né? Da duração de um jogo e também dessa questão de estratégia. Quantas estratégias você tem que pensar e ter na manga, né, dependendo das ações, né, que o teu adversário toma. Eu acho que os jogos são importantes também nisso, né? Você acaba criando uma capacidade de pensamento lógico, de raciocínio, né, para você poder criar estratégias, soluções, né, desvendar como que você vai se sair, né, das situações. Eu acho que é muito interessante. Com certeza. Tem uma disciplina de estudo chamada Serious Games, que é jogos sérios, né? Que é justamente sobre a aplicação desses conceitos de estratégia em empresas e na educação. Você pode fazer uma faculdade de alguma coisa e depois estudar um mestrado em Serious Game, doutorado em Serious Game. Inclusive, eu tenho um amigo de Portugal
que é a especialidade dele. Ele tem um canal no YouTube que ele fala somente sobre isso. Ele joga jogos de tabuleiro e ele aplica conceitos de jogos de tabuleiro. Ó, como que você pode aplicar isso na sua empresa? Como que você pode aplicar isso na disciplina tal de matemática, de ciências, de biologia, de geografia? Né? Olha e aí só que legal. pega Vamos conceitos do colocar jogo. esse canal aqui na descrição. Depois Olha você aí, manda pode pra deixar, gente. com certeza. Esse conceito de serious game é o que gerou, por exemplo, a gamificação. Existe uma outra expressão, você pode também chamar de ludificação. Porque ludo, né? Ludo é jogo. Então é você pegar conceitos dos jogos e aplicar, por exemplo, num aplicativo do celular. É um aplicativo que quando você precisa ter uma rotina de uma coisa da sua agenda, você transforma aquilo num jogo. Então, se eu hoje tomar água, se eu fizer exercício, eu vou ganhando pontos dentro daquele aplicativo. No final do dia eu vejo quantos pontos eu fiz. Ou seja, eu estabeleci uma rotina para uma melhoria de alguma coisa no meu próprio organismo e transformei isso num jogo. Né? Então, eu tô aplicando um conceito de jogo, de jogar em coisas da vida, coisas do trabalho. Então, várias empresas estão usando jogos, que são jogos cooperativos, para aprender a trabalhar em time, trabalhar em equipe. O setor que eu trabalho tem muita dificuldade de trabalhar em equipe. Vamos pegar um jogo, vamos mostrar as vantagens e tentar fazer a galera trabalhar. Né? Então, O que tem muito é disso. uma grande dificuldade, acho que na maioria das empresas, assim, né? O trabalho em equipe. Porque, querendo ou não, são diversas histórias, diversos perfis tendo que trabalhar ali, né? Em sinergia e não é fácil. Isso é muito legal. Mas é muito interessante mesmo perceber o potencial que os jogos têm para contribuir com tantas áreas diferentes, né? Conforme você foi falando, eu me lembrei muito do movimento escoteiro. Eu fui nascida e criada no movimento escoteiro, então eu fui desde os 9 até os 21, daí dos 21 até esses dias atrás. Agora eu não tô atuando, né, como adulta voluntária, mas eu atuei aí uns bons quase 10 anos. Aí a base do método escoteiro é a gente trabalhar com jogos para os jovens. Então, a gente faz atividades a gente tem 3 características, progressivas, atraentes e variadas. Então, ela tem que ter essa adaptação. Mas era muito legal, porque, assim, todos os jogos que a gente fazia, ele tinha um objetivo educacional por trás. E nunca, jamais, na vida, você viu ou verá uma criança de 7 anos dizendo assim: ai, mãe, eu quero ir para o grupo escoteiro hoje porque eu vou super me desenvolver e aprender coisas. Não, ela vai porque, nossa, hoje vai ter um jogo muito massa lá no grupo. Nossa, o chefe hoje fez um jogo massa pra caramba. E assim, ele não tem a menor ideia de que ele tá se desenvolvendo, que ele tá aprendendo a trabalhar em equipe, que não sei o quê. Em alguns casos, né, às vezes a gente sentava com eles, conversava, dependendo da faixa etária. Tem essa parte ali de ser progressivo. Mas o fundador do movimento escoteiro, eu tenho até um livro dele, que é um compêndio de várias falas dele, tudo. Como que é o nome do livro? Playing the Game. Oh. Jogando o jogo. O Baden-Powell era uma pessoa incrível. BP. Obrigada. Mas é muito maneiro mesmo. Jogos é tudo de bom. E só para fechar essa fala, hoje existem muitos estudos trazendo a questão dos jogos no desenvolvimento cognitivo, inclusive na terceira idade. Né? Então, trazendo idosos para jogar, porque ajuda eles a se manterem funcionando para atrasar o Alzheimer, atrasar qualquer deficiência que possa ocorrer ali do desenvolvimento cognitivo. E saúde mental, então, que hoje está super na moda, todo mundo falando de saúde mental. Às vezes até não aguenta mais, né? E, cara, jogos para isso é super importante. Agora, na pandemia, por exemplo, houve um novo ressurgimento dos jogos, justamente porque tanta gente estava em casa, às vezes sozinho, e aquela coisa de depressão, ansiedade, e os jogos trabalharam justamente nisso nas pessoas. Ajudando a lidar com depressão, com ansiedade, jogando, pelo menos se encontrando para jogar alguma coisa com amigos, foi muito importante, assim. Viu, vó? Continue jogando seus joguinhos aí, que faz bem pra você. Anderson, agora vamos falar um pouco sobre o momento de desenvolver jogos, né? Já que você teve essa experiência aí, muito legal. Então, você vai contar um pouquinho pra nós. Como que você reconhece a criatividade nesse momento de desenvolver os jogos? A gente sabe que é a base, né? Tipo, tudo ali você vai estar criando, mas conta pra gente, como que você percebe ali o processo criativo na hora de criar um jogo? Ok, vamos lá. Essa eu tive que fazer a lição de casa, hein? Eu vi essa pergunta lá e falei, como é que eu vou responder isso aqui? Mas, na verdade, assim, eu acho que dentro do desenvolvimento de jogos, assim como para a área de comunicação como um todo, da área de design como um todo, a criatividade é o carro-chefe. Você precisa primeiro se inspirar.
A inspiração, para mim, eu acredito que vem muito do jogar. Então, você joga para ter inspiração, para daí adaptar ou pensar nessa sua inspiração de alguma maneira de jogar isso no seu jogo. Então, acho que a criatividade ela está presente o tempo todo. Desde o momento que eu estou jogando até o momento que eu estou terminando de descrever as regras, eu preciso da criatividade. Às vezes até a forma como eu vou escrever a regra no manual, eu preciso ser criativo para fazer com que ela seja entendível. Preciso que seja uma regra que todo mundo vai pegar. Vou comprar lá o meu Uno na loja e quem que vai me ensinar a jogar? Eu vou ter que ler alguma coisa. Tudo bem, o Uno todo mundo já sabe, né? Mas se for um joguinho um pouquinho mais complexo, eu preciso ler um manual. Eu preciso trabalhar a maneira que eu vou explicar isso. Então também vai a criatividade. É super importante durante todo o processo do desenvolvimento que você precisa estar atento ao que está à sua volta para trabalhar isso, trabalhar essas ideias e trazer isso para dentro do jogo. Muito massa, cara. O que a gente precisa, então, para poder criar um jogo? Eu acho que, acima de tudo, você precisa jogar. Você precisa ter um espírito de quem gosta de jogar. Como a gente comentou já, né? O ser humano já é um ser jogador. Mas tem aquelas pessoas que não gostam de sentar e jogar. Né? Eu sou um competidor, mas eu prefiro praticar um esporte. Prefiro, sei lá, jogar handball, tênis, basquete. Mas às vezes você gosta de sentar e se divertir com seus amigos jogando um jogo de cartas, um jogo de peças, um jogo de dados, etc. Então você precisa ser uma pessoa que gosta de jogar acima de qualquer outra coisa, porque você precisa sentir a experiência de estar jogando para trazer isso para o jogo que você vai desenvolver. Se você está explorando um outro nível, né, como a gente falou, existem vários níveis. Se você está fazendo um jogo educativo, obviamente que você tem que ter o conhecimento que você quer passar. Não, eu vou fazer um jogo sobre história. Poxa, eu tenho que ter um conhecimento histórico para poder aplicar isso no jogo, ou pelo menos saber quem tem, onde correr, onde buscar. E aí desenvolver isso vai muito de o seu próprio background, assim, né? Tipo, o que você tem de conhecimento para poder aplicar aquilo, é o repertório que você tem. Só joguei Uno e baralho na minha vida. Isso é muito difícil você fazer um jogo que envolva mais peças com uma complexidade maior do que isso, porque você está limitado. Joguei jogos com cartas. Pode ser que você tenha outra ideia? Pode, mas é mais difícil. Então, quanto mais você joga, mais fácil vir ideias, mais fácil a criatividade brotar na sua cabeça, você ter uma inspiração. Falar, joguei uma coisa, nossa, e se esse jogo fosse diferente? Se ele tivesse um outro componente, ou se, ao invés de eu jogar a carta assim, eu jogasse assado. Então, esse processo vai acontecer enquanto você está jogando, às vezes quando você está no banheiro, tomando um banho, você lembra aquele jogo que você jogou, fala assim, nossa, ele dava para fazer um outro jogo assim, que fizesse tal coisa. Então, tem que ter ali um momento de você trazer a experiência que você tem para poder colocar no jogo. Eu achei lindo isso que você falou, porque às vezes a gente pergunta assim, né? O que é preciso para criar um jogo? Alguém já poderia pensar assim, tem que gastar 100 mil reais em materiais de várias coisas para poder fazer um jogo de tabuleiro, vou gastar muitos dinheiros, comprar muitos materiais. Não, cara, calma. Às vezes você vai precisar de uma caneta, um papel e jogar muitas coisas para construir repertório, para daí conseguir fazer. E às vezes tem jogos, por exemplo, que às vezes você não precisa de material nenhum pra jogar. Né? Tem quantos joguinhos que a gente poderia jogar aqui, nós três, sem precisar de nada? Jogar um Cidade Dorme, Jogar né? Cidade Dorme, Só E alguém até falando. mesmo os jogos que a gente inventava a partir dos baralhos, né? Os recursos eram finitos. Então você jogava detetive com baralho, Sim. inventava um monte de coisa, né? monte. Rouba-monte. Esses eram os tradicionais dos anos 90 aí, pra quem não sabe. A gente ia fazendo o que dava com o que tinha, Sem né? dúvida. E isso era muito legal. Mas, assim, e se a gente for pensar nos jogos, assim, às vezes as pessoas podem não ter bons olhos para os jogos, né? E em relação às mentiras que falam sobre os jogos, você consegue citar pra gente 3 mentiras, assim, de tipo, Fácil. os jogos só são pra gente que não presta. Jogo é coisa de Nerd. vagabundo. Coisa de nerd. Tem muita gente que associa, primeiro, né, a ser uma coisa de azar. A questão de jogos de azar, a gente ouviu muito isso dos nossos avós. Jogar um baralho, um jogo de azar. Você vai apostar e vai perder seu dinheiro, vai perder sua casa, sabe? Tipo, cara, não é só isso. Para começo de tudo, o jogo pode ser muito mais do que isso, principalmente os jogos modernos. Principalmente os jogos que vieram depois, que depende muito menos de sorte, né? Então, é muito raro você ouvir falar que alguém tá apostando jogando Uno, né? Então... Imagine o estrago. Famílias já foram rompidas por causa de Uno. Vou apostar aqui a minha casa nessa próxima carta. A próxima carta do cara é um +4 em você, assim. Ops. Mas o segundo, você falou muito bem, Andy, que é essa ideia de coisa de nerd. Tem muita gente, não, jogar é coisa de gente chata, coisa de nerd. Não, eu prefiro ir pra natureza, ficar ao ar livre.
tenho gente na minha família que pensava assim, e hoje meu Deus, qual que é o próximo jogo que a gente vai jogar? Sabe? Porque é muito isso. Não, é que as regras são complicadas, né? Não tem tempo pra aprender isso. Gente, pelo amor de Deus, a regra de Uno é complicada. Mas tem gente que acha. É muito legal que a gente tá cada vez mais desmistificando isso. Tem muita gente hoje, eu brinco que as pessoas hoje são evangelistas dos jogos, assim, né? Tipo, você vai na casa de um amigo, ele tem uns joguinhos, ele diz, vamos ali comer uma pizza, jogar um joguinho. Então, eu acho que são as duas principais, assim. Mas eu acho que a terceira, e que ela é um pouco verdade, é que jogo é caro, né? Então, assim, ele mas não é. Então, você pode chegar na loja e você vai olhar o preço. Óbvio, você vai olhar hoje o preço de um banco imobiliário, o preço de um detetive, cara, é 250, 300 reais. Você fala, nossa, mas que jogo caro. Então, assim, ele é meio verdade. Mas na hora que você coloca na ponta do lápis, você vai ver quantas partidas você vai jogar desse jogo. O resto da sua vida você vai ter esse jogo. Quanto custa uma entrada no cinema? Mas aí não sei o que. Cara, se você olhar o tanto que você vai usufruir daqui, ó, as caixinhas gastas de Uno aqui, ó. Nossa, quantas vezes isso aqui foi jogado? Minhas Sabe, quantas vezes isso aqui foi jogado? Isso aqui é jogo bom. Quando tá destruído é porque é bom. É isso aí. Né? Então você pagou, sei lá, paguei 50 reais no jogo. Você jogou ele 50 vezes, cara, você pagou R$1 por partida. Né? Você vai no cinema, você gastou às vezes 50 com a pipoca pra ver um filme. Né? Então, se você espalha, né, o custo daquele jogo que você comprou ao longo de quantas vezes você vai jogar, quantos amigos você pode colocar na mesa para jogar junto ao mesmo tempo, óbvio que é isso. Eu vou falar para vocês assim, existem jogos que são realmente muito caros, tá? Isso não é incomum. Aqui no Brasil existem jogos que você vai comprar, ele custa em torno de R$1.500, tá? R$1.500, você fala, meu Deus, por que eu vou comprar um jogo de R$1.500? Mas para a pessoa que joga aquele tipo de jogo, ele sai barato. Porque ele vai passar horas, né, jogando aquele jogo. A galera que joga RPG, por exemplo, né, é um jogo. O RPG é você sentar e ter uma pessoa mestrando uma narrativa e você vai jogar aquele jogo junto com outros amigos. Então, para essas pessoas, é incalculável o que se paga ali. Sim, beijo pra Ana e pro Gantzel, minha irmã, namorada da minha irmã, que toda sexta-feira estão lá jogando os RPGzinhos deles, bem felizes. Mas eu acho que aí também entra aquela questão do valor emocional, né? Porque os jogos também não é só ali, raciocínio, competitividade, mas eu acho que também é um relacionamento, né? Que você tem no momento. Aquela hora que você tá com seus amigos ou até com a família e você tá ali, criam memórias também, né? Eu tenho memórias, eu sou sempre as memórias. O meu quadro é memórias. O quadro da Andreia é Memórias da Andreia. E o meu é Micos da Isadora. Tá na hora de criar essas vinhetas aí. Porque assim, eu jogava, né, quando era criança, meu pai sempre jogou comigo. Jogos simples, os que a gente tinha na época. Eu hoje não sei mais jogar trilha. Mas sabe quando você comprava o joguinho de damas e não virava, tinha a trilha do outro lado. E nossa, eu adorava, a gente ficava horas, eu e meu pai jogando, a minha irmã. Então, assim, são momentos que a gente recorda, né? Juntava toda a galerinha, assim, do bairro. Vamos jogar Ludo. Ia Já jogar sei Ludo. que eu vou te dar de presente de aniversário. Um tabuleirinho que vira dama e vira trilha. Aqueles que você compra nas lojas de brinquedos. Assim. R$1,99. Aqueles que tem imã, Gente, assim, nem sabe? Nossa, esse dia Aqueles é top. Não me lembro mais como jogo, vou ter que ler as regras, mas que nem as regras desse tipo de jogo não é tão simples assim também. Se você for avaliar, tipo, não vinha as regras nem escritas, você aprendia porque alguém te ensinava. Exato. Tipo, alguém com experiência naquele jogo te explicava como é que era, né? É verdade. Nossa, que raiva que dava quando ninguém sabia jogar e tinha que ler o manual, cara. Ixi, gente, vocês não sabem de nada. Pior é ter que escrever o manual. Nossa, Deus. Meu senhor. Não, e gente, eu tenho jogo que o manual tem 50 páginas. Ai, não. Socorro. Imagina você aprender a jogar esse jogo e depois ter que ensinar ele para outras pessoas jogarem. Meu Deus do céu. Mas cara, nossa, você falou isso agora, de jogos que jogava quando era criança, me lembrei de um bem traumático na minha vida, porque eu acho que jogar também molda o caráter, né? A gente não falou isso aqui, mas eu acho que jogar molda o caráter. Sim, porque eu acho que nos jogos também envolve blefe. Né? Não sei qual é os segmentos que mais envolve blefe, mas o blefe tá presente também, né? Sim. Desde o truco, que vira uma briga, até jogos mais complexos, né? O trauma da minha infância é o jogo do mico. Que o jogo do mico é aquele que você tem que juntar a cara dele de nem sei que jogo é esse. Não, você sabe qual que é. A questão é que o seu quadro é o Micos daí. Do jogo do Mico.
pronto, Olha né? o nome do jogo, é muito sugestivo. Gente, cara, sério mesmo. Nossa, eu passava uma raiva. Meu pai me irritava tanto com esse jogo. Misericórdia. Hoje, graças a Jesus, eu sou uma pessoa melhor, que Jesus está tratando meu coração. Já os frutos do Espírito Santo vivem na minha vida, mas menino, já sofri. Porque, assim, o meu pai blefava muito. Tipo, ele fazia, tipo, levantava uma carta, tipo, compra essa aqui, que essa daqui não tem nada. Era o mico. Aí, nossa, eu ficava muito brava. Isso que a gente nem vai falar de videogame hoje, né? Tipo, nem de jogos eletrônicos. A gente tá só nos jogos Dava de pra ir tabuleiro. longe se fosse Dava. Mas vamos segurar. Isso aí vai ficar pra outro dia. Eu acho que também falar de jogos eletrônicos denuncia muito a nossa idade, né? Então vamos A gente parar vai falar por de aqui. Atari, vai falar de Mega Drive. Aí não vai dar vamos muito dar uma bom. segurada Atari já aí. não era tanto assim, mas Eu se era você do pegar Atari também. do Mega Drive pra cima, já tamo lá. É. Esses videogames muito modernos, eu não consigo nem jogar. Não consigo, se você jogar joguinho de passar fase. Eu tenho a impressão que os jogos atuais, é claro, eles acompanham a tecnologia atual. Sim. Então, como a gente vive num mundo acelerado, os jogos também são muito acelerados. Mas a gente não é da época da geração acelerada. A gente ainda é a geração de transição. O máximo que a gente Né? era acelerado é quando a fase do Tetris ficava mais rápida. E começava a tocar a musiquinha mais Aí a rápido. musiquinha ficava mais rápida, aí você ficava mais nervoso. Esse era o nosso acelerado, entendeu? Ou no Mario, quando tava acabando o tempo. Meu Deus, começa a... Ai, gente, socorro. Mas esse fator social dos jogos é muito legal, porque essa questão do blefe, a questão de você estar com outras pessoas jogando e você ter que acreditar ou não no que a pessoa vai fazer, isso também é muito relevante para quando você está fazendo o jogo. Você tem que pensar no quão social o seu jogo vai fazer. Então hoje existe, como eu falei, existe o jogo solitário, o jogo cooperativo, existe uma categoria que é o multiplayer solitário, que é o quê? É você fazer um jogo que joga várias pessoas, mas cada uma joga sozinho. Você está jogando um jogo com pessoas que você só vai comparar o resultado no final. Então, assim, existem milhares e milhares de maneiras de você ter o fator social do jogo. Pode ser simplesmente o comparar, pode ser literalmente eu preciso te atacar, pode ser eu preciso blefar para vencer o jogo. Então, existem milhares e milhares de maneiras de fazer isso e elas, com certeza, desenvolvem habilidades sociais também na criança que está jogando e até mesmo no adulto. Eu tenho casos de amigos meus que ficavam muito bravos quando perdiam. Ele não sabia lidar com a derrota. E de tanto jogar, ele foi se acostumando, sabe? Não é porque ele só perdia, né? Mas ele aprende que não adianta você ficar bravo com o seu amigo porque você tá jogando um jogo e ele ganhou. Poxa, você não sentou na mesa pra jogar? Vai ter um vencedor e um perdedor. Sim. Né? Então, às vezes você pensa, vou ensinar a criança a perder. Não, tem adulto que precisa aprender isso. Nossa, Muito cara, adulto que precisa aprender a sim, perder. É verdade. Muito, muito incrível. Eu joguei, sabe, Cilada? Sim. O joguinho do Cilada. A minha amiga deu Cilada de presente pra vários amigos nossos. Daí a gente sentou na mesa e jogava Cilada, tipo, quem terminava primeiro. E é um jogo de jogar sozinho, Sim. né? Mas eu achei legal isso, que a gente fez isso sem saber que a gente estava aplicando uma questão social no jogo. Ó, ficou chique. Legal, legal. Antes da gente ir para o nosso próximo quadro, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Anderson, essa pergunta vai ser difícil para você, imagino, mas assim, se você pudesse definir um jogo para ser o seu favorito, qual que você diria? Então, essa é realmente uma pergunta muito difícil de responder. Eu mudo muito de jogo favorito de tempos em tempos, sabe? Hoje eu tô mais pra esse. Tem um jogo que ele acabou de sair no Brasil, mas já tem uns anos que ele saiu lá fora, ele chama Anachrony, que é de anacronia, né? Coisa fora do seu tempo. Esse jogo é hoje o meu jogo favorito. Ele é um dos jogos mais complexos que eu tenho, assim. Ele envolve muitas coisas que você pode fazer, inclusive viajar no tempo nesse jogo, assim. Você viaja no tempo para fazer umas coisas no passado que vão influenciar na sua jogada no futuro, assim. É bem Nossa, complexo. Que massa. É muito animal. E ele, Que inclusive, legal. tem umas miniaturazinhas, assim, que é bem lindo, assim, na mesa. Qualquer coisa, posta uma foto aí também, depois pra galera ver. E ele me anima muito jogar, justamente pela complexidade dele. A própria complexidade de um jogo já é o primeiro desafio que você tem que vencer. Lidar com aquela complexidade e saber, meu Deus, como é que eu planejo o que eu vou fazer nesse jogo? Porque primeiro eu tenho que entender o que tá acontecendo. Então é um jogo muito gostoso pra mim, né? E ele é difícil de ensinar, mas que depois que a pessoa pega, é muito gostoso de jogar. Massa, cara. E você, Endes, qual que é o seu jogo favorito de tabuleiro? Bom, eu sou mais old school, não conheço muito dos jogos atuais.
Mas eu gosto do detetive, mas é porque eu sempre tive muito vínculo com essa questão de coisas que precisam ser desvendadas. Ah, tá. Achei que você ia falar que você tinha vínculo com assassinato, morte, etc. Eu já tava preparando pra ir embora aqui já. E a gente tá trancado numa Trancados sala. na sala. Eu acho que só o Ronaldo que consegue abrir aqui pra gente sair. Mentira. Mas não, é que assim, eu sempre gostei de ser detetive. Então, mesmo seja assistir uma série, de tentar desvendar coisas, filmes, então pra mim um jogo que eu tenho que tentar desvendar o que aconteceu, pra mim é o mais legal, assim. Ai, que fofa, amiga. A gente é muito gêmeas, porque o meu também é de desvendar, mas o que eu vou falar que é o meu favorito é o Scotland Yard. Nossa, eu adoro, adoro. A gente jogava a versão anos 80 lá, que destruímos da família. E, nossa, era incrível. O tabuleiro era a cidade de Londres, você tem que ir andando pelos lugares, tipo, vou no museu, no alfaiate, no não sei aonde. Daí, cada lugar você tinha que abrir o caderninho e olhar a pista. A pista, né? Daí você ia juntando pedacinhos. Às vezes ele dava um pedaço de uma palavra. E daí você juntava tudo e daí tinha que descobrir quem foi o assassino, qual foi a arma, qual foi o motivo. Era incrível, assim. Daí tinha níveis de dificuldade diferentes, e, enfim. Que legal. Na verdade, eu legal. até queria comentar uma coisa, que outro jogo que eu gosto, que é um jogo bem bobo, é imagem e ação, mas é pela palhaçada mesmo, e também porque você fica fazendo as pessoas passarem vergonha. Sempre bom fazer as pessoas passarem Então, vergonha. imagem e ação eu gosto pela interatividade, assim, tipo Mas aquela e o imagem e ação, frenesia, inclusive, é um ótimo exercício de criatividade. Sim. É verdade. Ele é usado em alguns lugares, não só o imagem e ação, existem outros jogos que são do mesmo gênero, como exercício de criatividade, pensar rápido, de ter que passar uma mensagem rápido, é bem legal esse tipo de jogo. Muito legal. E você, querida pessoa ouvinte, conta pra gente qual que é o seu jogo favorito. Você pode responder a nossa caixinha de perguntas que está no Spotify, caso você esteja ouvindo a gente pelo Spotify. Entra lá no episódio, desce, depois da descrição tem uma caixinha, você responde pra gente qual que é o seu jogo favorito. E agora a gente vai para aquele quadro, a criatividade em você. Então, Anderson, eu acho tão estranho te chamar de Anderson, porque eu sempre te chamei de Butilheiro. Mas chama de butilheiro, muito mais fácil. Até hoje é assim, gente, não se preocupe. Mas assim, conta pra gente quando que você se percebe criativo, porque assim, não é fácil você se perceber criativo, né? Às vezes a gente é criativo numa situação, mas a gente não presta atenção que tá sendo criativo, né? Mas você consegue identificar, assim, os momentos que você se sente mais criativo, que você repara que alguma coisa influencia na tua criatividade? Muito bom, muito bem mesmo. Essa eu confesso que eu não tinha pensado. Eu me sinto muito criativo jogando, de verdade, assim, não é só porque a gente tá falando disso. Mas eu realmente me sinto, porque o desafio que os jogos me propõem me faz ter que pensar em soluções criativas. Preciso planejar uma estratégia. A estratégia nada mais é do que uma criatividade. Você pensou em alguma solução para sair daquele problema. Se a gente está jogando um Uno e eu estou com um grupo de cartas na mão, o pensar em qual carta jogar é a sua estratégia do jogo. E isso você precisa da criatividade para fazer isso. Então, realmente, jogando eu me sinto muito criativo. Mas eu também gosto muito de conversar sobre coisas. Sou muito falante, muito conversador, sempre fui. Geralmente, quando eu estou conversando com as pessoas, geralmente eu me sinto, sabe? Vem ideias na minha cabeça e coisas passam aqui. Às vezes eu estou conversando com vocês, na minha cabeça tá 1 milhão de formulações de coisas aqui em volta. Aqui. Tá a Nazarela. Tipo isso. Nesse sentido, assim. Só que em vez de cálculos, os meus são cores e pecinhas se movendo no tabuleiro. Assim. A minha esposa fala muito pra mim que assim, às vezes a gente tá na natureza fazendo um passeio, eu olho pra tal coisa, nossa, aquilo ali daria um jogo muito legal, sabe? Eu dou nada, assim. Então eu realmente sinto, as coisas vêm muito pra mim, assim, sabe? Quando eu tô refletindo, conversando e participando de uma roda de discussões igual a gente tá fazendo aqui agora, né? Isso me ajuda muito a clarear ideias também, sabe? E aquela clichêzona, né? Tomando banho. Ai, Sempre, né? Eu acho que se a gente for fazer um gráfico de quantas pessoas responderam que tem ideias tomando banho, tipo... Tomando 100%. banho, lavando louça, eu acho que são os principais, assim. Nossa, lavando louça eu não dou conta, acredito. Eu tenho que ficar muito focado pra lavar a louça. Na força do ódio ali, o ódio tá tão grande. E quando você se sente bloqueado criativamente? Tem momentos que você tem, assim, hoje já sei que não vai dar boa, né? Ou então, o que você faz quando você percebe que você está bloqueado criativamente? Nossa, essa é boa também.
Quando que eu me sinto bloqueado? Neste momento, você se sente Eu bloqueado. tive um bloqueio aqui agora. Não, brincadeira. Não, mas assim, ó, é engraçado isso porque eu sei de muita gente que é criativa e que trabalha com coisas que talvez não exijam tanto da criatividade delas. E é o meu caso, assim, eu trabalho num banco, né? Eu sou bancário, tenho outra atividade fora, que é fazer jogos, mas quando eu estou no banco, eu sou moldado, né, digamos assim, a fazer uma coisa mecanicamente. Ali é total bloqueio, né? Eu não consigo desenvolver uma coisa ali. Tipo, minha cabeça parece que funciona assim, ó. Você está ativando só esse lado, esse outro lado tá dormindo aqui, sabe? Né? E às vezes você fala assim, nossa, mas você não consegue pensar numa maneira de você fazer a sua atividade melhor? Gente, não, desculpa, não consigo. Pode ser que outras pessoas consigam, eu não dou conta. Então, quando eu estou na minha atividade legal, carteira assinada, eu tenho um bloqueio total. Total mesmo. E aí o meu desbloqueio é sair de lá. Né? Dar uma volta, tomar um café, sair para comer alguma coisa. Ou realmente quando acaba o dia, o expediente, às vezes eu tô no ônibus voltando para casa, as coisas já começam a funcionar melhor. Então, tem algumas atividades que realmente para mim estão relacionadas a momento não criativo e momento criativo perfeitamente, assim, para mim é muito claro isso, assim. E teve algum desses momentos mais criativos onde você teve uma experiência que você falou, nossa, arrasei, fui super criativa agora. Vamos dizer assim que esses jogos que vão sair em breve são frutos de momentos assim. Eu cheguei, desenhei uma coisa no papel e caneta primeiro, fui explorando ideias e de repente eu falei, cara, isso aqui tá muito legal, isso aqui vai funcionar. E aí eu fiz um testezinho lá, às vezes cortei vários papelzinhos, fiz as cartinhas, não sei o que, testei, chamei minha esposa, falei, amor, ó, joguei aqui uma vez, deu boa, joga uma comigo aqui. E deu certo, nossa, eu me sinto criativo, assim, né? Opa, deu certo esse negócio aqui. E você pode contar pra gente um pouco desses seus jogos, assim, ou é segredo ainda, não posso. pode dar spoilers, assim. Conta pra gente um pouco, tipo, o que é, como que é, mecânica e afins, assim. Não precisa legal. ser muito específico, mas só pra matar a curiosidade um pouquinho. Fala o pitch do seu jogo. Meu Deus, eu odeio falar pitch do jogo. Que é engraçado, porque é bem assim mesmo que funciona, tá? Pra quem não sabe, geralmente você é um cara autônomo que cria o jogo e você tem que vender o seu jogo para uma editora, uma publicadora, uma empresa, uma fábrica. Então você tem que ter o pitch, né? Na ponta da língua ali, você tem que explicar seu jogo às vezes em 2 minutos e meio. Eu já tive que fazer que eu tinha uma reunião de 3 minutos com o cara. É dureza mesmo, assim. É que eu fui para uma viagem para Alemanha e que nessa viagem eu levei uns joguinhos debaixo do braço. E às vezes eu chegava lá pros caras numa feira, como se eu estivesse numa Comic Con, assim. Eu chegava pro cara e eu tinha que falar ali, né? Tipo, eu tenho um joguinho aqui pra mostrar, você quer dar uma olhada? 3 minutos, explicava, o cara falou, legal, depois a gente conversa mais tarde. Bem assim mesmo. Mas, então os 2 que estão pra sair esse ano, tá? Eu tenho um que é baseado na história do Brasil, se chama Rio 1808, que é durante a vinda da família real portuguesa pra cidade do Rio de Janeiro. Então, esse jogo, você é uma das famílias da cidade do Rio de Janeiro ali, e que no momento em que essa chegada da família portuguesa acontece, você quer fazer atividades para ganhar a simpatia. Gente, eu estou fazendo um movimento de aspas aqui. Ganhar a simpatia. A gente está acostumado a fazer achando que tá todo mundo vendo a gente. Assim. Escute o barulho dessa aspa. Mas aí você tem que meio que agradar ali, sabe, a nobreza e tal, pra ganhar, né, uns favorecimentos ali. E aí nesse jogo é um jogo que você joga com dados e que os dados, o número do dado representa o quão bom é você fazer naquela atividade. Né? Então, se você tem um dadinho 1, ele é mais fraquinho, o seu dadinho 6 é um carinha mais fortinho e tal. E aí você compra itens de luxo, você tem que doar esses itens de luxo para os membros da corte, para poder, né, fazer uma barganha com eles. Ao mesmo tempo, você tem que ir na igreja e você tem um primo seu que é padre, aí você faz uma doação para a igreja para ganhar um favor da igreja. Aí, ao mesmo tempo, tem vários momentos históricos que influenciam o que acontece no jogo. Então, não sei se vocês lembram quando estudarem história que teve a abertura dos portos para as nações amigas, né? Que aí o Brasil pode negociar com outros países. Então, isso tem no jogo. No momento que isso acontece, você tem acesso a coisas diferentes no jogo. Então, ele é um jogo que tem bastante de história, mas que ele é um jogo mais complexo. Né? Não é um jogo educativo. É um jogo para jogadores que estão acostumados, um pouquinho mais de complexidade. É um jogo que você ganha por ponto de vitória, que é um termo que a gente usa para esses jogos modernos. Né? A maneira de ganhar é diferente de jogos que você tinha no passado. O outro jogo que vai sair esse ano é um jogo bem mais simples, que chama Airport Rush.
É um jogo de aeroporto, em que você está bem naquela hora do rush ali no aeroporto, que tem um monte de avião entrando e saindo, um monte de gente atrasada, e eu preciso pegar o próximo voo e tal. E nesse jogo também tem dadinhos coloridos que simbolizam as cargas que precisam entrar no avião. E cada avião tem um número, que para você encher aquele avião, você precisa combinar dados de forma que dê aquele número. Só que a forma de você pegar esses dados e colocar na cartinha do avião é que é o tchan do jogo. Então você tem outras cartas na mão, que são ações que você faz e que à medida que você joga, você pega as cargas, coloca no avião, quando ele tá cheio, ele decola. E aí ganha o jogo também quem fizer a maior quantidade de pontos e tal. É um joguinho bem mais simples. E uma dúvida, o Tom Hanks tá no aeroporto? Ele tá há alguns anos esperando terminar. Cracóvia. Eu conheço uma pessoa que vai gostar muito desse jogo do avião. Giovana, nossa primeira convidada do episódio número 1. Giovana adora aeroporto. Olha... Ela vai gostar disso. Talvez ela não goste do aeroporto nesse momento, que é a hora que tá todo mundo atrasado, as coisas dando errado. Talvez ela não goste desse momento. Muito legal mesmo. Muito. Aguardem, gente. Logo mais aí nas melhores lojas teremos esses jogos incríveis aí. Então agora já vamos para o nosso encerramento. Música triste. Cara, muito massa ter você aqui com a gente. E agora a gente vai para nossa última parte, que é o seguinte. A gente sempre começa a frase e o convidado termina. Então, agora se vira nos 30. Então, os jogos de tabuleiro e a criatividade? Os jogos de tabuleiro e a criatividade, eles andam juntos, com certeza. Eles precisam estar juntos. Porque você pode tanto exercitar a sua criatividade jogando, como você precisa da criatividade para criar jogos. Muito bem. Muito massa. Então, a gente quer te agradecer, Butch, pela sua presença aqui hoje com a gente, pela disposição, né, em vir até aqui no estúdio gravar com a gente. Muito obrigada e muito sucesso, né, nesses lançamentos aí. Eu vi todos lá que você me mandou, esses 2 e os outros 4, né? Mais 4. Que são para um futuro próximo breve, aí, né? Mas muito obrigada. Muito obrigada, de verdade. Foi muito legal, gostei muito, aprendi muito, me lembrou muitas coisas, fiquei com muita vontade de jogar vários jogos. Gente, obrigado vocês pelo convite mais uma vez. Sempre um prazer falar desse assunto. E parabéns vocês mais uma vez pelo podcast também, que está sendo um sucesso. Muito legal. Obrigada. Obrigada. E esse foi o Inspiradas Podcast com o Anderson Butileiro. Sigam ele lá em @AndersonButileiro. A gente vai deixar aqui na descrição. Fiquem ligados. Então é isso, gente. Temos muito mais conteúdo sobre criatividade em nossos canais. Sigam o nosso Instagram, estudio.lumina. Acessem o blog no nosso site, onde a gente também escreve sobre os episódios com alguns insights. Quem tiver interesse, acessa www.estudiolumina.com.br e vá lá ter a seção de blog e leia os nossos artigos, tá? Se você curtiu esse episódio, compartilha, comenta e, inclusive, respondam a nossa caixinha de perguntas. Se você está ouvindo pelo Spotify, não esqueça de deixar as suas estrelinhas. E é isso, gente. Música de encerramento. Acabou, Ronaldo. Tem que ter o Cabo Ronaldo. Desculpa que a gente teve que acelerar